Então, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sai.chat. Dessa vez aí conversando com o Márcio Denis Aguiar. O Márcio é um cara que pela primeira vez a gente está se falando face to face, né, por video call, mas a gente já conversa há bastante tempo aí por LinkedIn, coisa e tal, né? A gente se conheceu nas redes sociais e o Márcio é aluno meu de alguns cursos que eu já fiz, né? E a gente acompanha o blog, coisa e tal. E aí o Márcio ele vem trabalhando com Cypress atualmente. Eu convidei ele para bater esse papo. Então a gente vai conversar hoje sobre Cypress. E não esquece aí de já deixar o seu like, se inscrever no canal para incentivar as iniciativas da Talking About Testing. E eu vou pedir agora para o Márcio se apresentar para a galera aí. Olá, pessoal. Eu sou o Márcio Aguiar. Eu trabalho há muitos anos já com tecnologia, com teste de software, né? Comecei lá no tempo das planilhas, quase 20 anos atrás, né? Fui vindo aí nas ferramentas, até chegar hoje aí na integração contínua. Já trabalhei com diversas tecnologias, na automação também. E o Valmir, assim, no momento que eu comecei a pensar em migrar para o JavaScript, foi a pessoa que eu pensei em pedir ajuda, em procurar conteúdo, esse tipo de coisa. E foi exatamente, né? Quando eu comecei a trabalhar num projeto que eu ia ter que formar uma equipe de automatizadores, e esses automatizadores iam trabalhar com um projeto Angular, eu falei, poxa vida, acho que eu vou tentar o Protractor, né? E aí eu comecei a procurar os conteúdos do Valmir, né? Ele já tinha um livro em PDF, né? Eu comprei esse livro, e comecei a aprender um pouco sobre a tecnologia e fui passando para o pessoal. Aí, em determinado momento, eu mudei, né, de emprego, foi um sucesso, eu consegui ensinar bastante gente a automatizar, o pessoal hoje está voando aí na carreira. E aí eu mudei e o projeto era em React. Aí eu estava acompanhando o crescimento do Cypress, né? Sabia que tinha algumas limitações na época, né? Tem ali limitação de browser, tinha limitação ali de iframe, e eu tinha essas preocupações, mas ao mesmo tempo eu via saindo release direto, né? O produto sendo atualizado, o produto sendo melhorado. Comecei e fiz uma POC, né? O pessoal gostou, e aí eu fui dando continuidade lá dentro, com esses projetos Cypress. Que legal, muito bacana. É sempre bom quando a gente faz uma prova de conceito antes de tomar uma decisão, né? Ver se aquela ferramenta realmente atende nossa necessidade antes de sair dizendo, não, essa ferramenta aqui, eu li um post que fala que é a melhor. Não, tipo, é a melhor para o seu contexto, né? Tipo, tem que pensar bem. Exato. Então, me conta um pouco mais aí, Márcio, sobre como é que tu descobriu o Cypress e quando tu descobriu o Cypress, qual foi a tua primeira impressão, assim, utilizando a ferramenta ou ensinando as pessoas que tu lidera aí, como é que foi a percepção dessa galera? A minha primeira percepção do Cypress foi a de dúvida, né? Como você já tinha um Selenium ali muito consolidado, Uhum. você vê alguma coisa surgindo, você pensa, será que é só mais uma moda, né? Vindo por aí, né? E o Selenium ali firme ainda por muitos anos. Mas eu comecei a achar que era diferente, né? Por essa questão, né? Com o apoio crescente da comunidade, as novas versões. E aí eu comecei a fazer meus pilotos, né, pessoais, primeiro ali, baixar, entender um pouquinho como ele funcionava. Eu achei tudo muito mais simples, né? E assim, por mais que a automação seja extremamente importante no desenvolvimento de software, eu acho que ela não é entregável para o cliente. Então, Uhum. quanto mais tempo você conseguir ganhar, né, você conseguir fazer sua automação mais rápido, né, e que ela seja efetiva, que ela não te dê muita manutenção, melhor. Quanto mais você consiga formar profissionais a partir de uma ferramenta que seja fácil de aprender, ou mesmo aí pensando na dinâmica do dia a dia, num time ágil, você falar assim, ó, desenvolvedor, o QA está muito apertado, você pode ajudar a desenvolver uns scripts automatizados? Uhum. Né? Como eu acho que se o desenvolvimento está muito apertado, o QA pode, de repente, ajudar alguma coisa em desenvolvimento, né? Ter essa dinâmica, até porque estimula um aprendizado contínuo. Total. Então, eu achei que o Cypress, quando eu vi essa facilidade, principalmente a parte de configuração, a escrita, né, pouco verborrágica e tal, achei que ia ser algo que realmente ia estourar, né? Ia realmente crescer e mais e mais. E fora, eu sempre tive a
a ideia de que se eu codasse na mesma linguagem do Dev Team, isso Uhum. ia criar uma sinergia melhor, né? E, poxa vida, quantos fronts você tem em React hoje em dia, né? Next, enfim, em várias tecnologias JavaScript, né? Então, achei Exatamente. que isso também ia ajudar muito no crescimento da tecnologia e também na dinâmica dos times, né? Eu achei excelente o ponto inicial ali que tu disse que no fim das contas os testes automatizados não são um entregável para o cliente, né? Eles são uma ferramenta de apoio ao time de desenvolvimento. Então, Exatamente. achei muito legal esse ponto de acelerar a produtividade do time, né? Porque no fim das contas, o teste automatizado está ali para dar segurança para o time, para dar mais produtividade para o time, para achar os bugs mais rápidos antes de entregar. Então, achei excelente esse ponto aí. E eu gosto muito dessa pegada também de trabalhar numa stack que o time como um todo se sinta confortável e não somente, essa pessoa trabalha com Java, essa pessoa trabalha com Ruby, essa trabalha com JavaScript e elas não se conversam porque elas falam línguas diferentes. Então acho bem interessante assim a gente poder ter essa aproximação dos times. Me conta um pouquinho aí, Márcio, sobre a tua impressão. É uma das coisas que eu vejo como um grande diferencial quando se fala de Cypress, principalmente comparado com outras ferramentas de automação de teste, e agora eu acho que várias outras ferramentas estão começando a correr atrás disso. Mas qual é a tua impressão com relação à documentação da ferramenta? Assim, tu tem que procurar muito coisas fora da ferramenta ou tu consegue achar tudo o que tu queria dentro da ferramenta, da documentação oficial? Cara, muito bem feita a documentação oficial, realmente muito detalhada, né? Eles abordam aí vários tipos de uso, várias formas de usar, de repente, o mesmo comando, e eu acho isso fantástico, né? Às vezes rola aí um Stack Overflow, mas, assim, cara, é muito mais raro do que seria num Selenium, né? Do que seria em Uhum. outra tecnologia. Realmente, eu acho que eles investiram muito nessa base, né? Eles pensaram na parte da documentação, eles pensaram, por exemplo, no dashboard, né? Que apesar de ser uma ferramenta paga, poxa vida, né, para dar uma visibilidade, de repente, se alguém de gestão quer ver e tal, em vez de você ficar gerando 1000 relatórios, 1000 BDDs e tal, é algo muito mais prático de você estar passando. Vocês Então, utilizam o dashboard em algum projeto onde tu trabalha? cara, eu cheguei a utilizar, né, agora eu tô criando aí uma POCzinha do Sorry Cypress, né, por causa da questão Uhum. do custo, né, Claro. mas assim, o pessoal achou muito bacana, né? Porque você passa um URL, né, para a pessoa olhar e assim é muito mais simples que ficar mandando o relatório para lá, mandando o relatório para cá, armazenando, etc. Né? Ter alguma coisa de repente que seja no Sorry Cypress, né, numa nuvem e tal, e passar um link para alguém olhar. Acho que é muito mais simples, porque assim, estatística de teste, pela minha experiência, pouca gente olha no fim das contas, né? Você gera e pouca gente acaba olhando, ainda mais no ágil. Então, eu acho que às vezes tem essa gestão por parte de negócio, tem essa gestão por parte de esse pedido, né, por parte de alguém lá da diretoria e tal, das gerências, e eu acho que o Sorry Cypress, ele não onera o time e gera esse tipo de indicador. Conta um pouco então pra gente aí sobre o Sorry Cypress, o que que é isso, para quem tá assistindo a gente aqui, nunca ouviu falar, o que é o Sorry Cypress? Eu ainda estou no Discover ali, mas assim, basicamente é bem parecido com o Dashboard, que seria uma URL onde vai ter os resultados dos testes, né? Os vídeos, vão ter os screenshots, e ao mesmo tempo você pode paralelizar os testes, fazer algumas coisas que facilitam um pouco em termos de dar velocidade, né? Numa pipeline, esse tipo de coisa. Mas é uma ferramenta que tu tem que instalar num servidor, é uma ferramenta gratuita que tu tem que dar manutenção, é uma coisa que é um SaaS, é uma coisa gratuita, como é que... É gratuito, o Solar Cypress é totalmente gratuito. Tá? E sim, você tem que estar em algum lugar. Né? Pode estar até numa máquina sua, mas né, não é o ideal. Sim. Se eu pensar no ponto de vista corporativo, é estar numa nuvem, em algum lugar. Mas então, assim, é como... Só para eu entender um pouco melhor, assim, ele é uma ferramenta que tu tem que baixar e instalar o teu servidor, que nem tu faz, por exemplo, com o Jenkins da vida, para pensando em continuous integration. Porque uma coisa que eu penso assim que nem tu falou, a gente está utilizando o Sorry Cypress para não precisar pagar pelo dashboard do Cypress. Mas tu tem o custo de manter um servidor também, de dar manutenção. Também tem.
Então, é Também só tem. para entender, assim, porque às vezes eu até em nenhum trabalho eu usei o dashboard do Cypress ainda, né? Só experimentando, assim, de Uhum. brincadeira também, realmente. Mas eu gosto muito de pensar, às vezes, tipo, de custo-benefício, né? Tipo, eu já trabalhei em empresa onde a gente tinha que manter um servidor de integração contínua, que saía uma nova release, a gente tinha que baixar essa nova release, testar primeiro para ver se funcionava, e daí subir para a versão que ia rodar, e, tipo, tinha essa manutenção toda hora, né? Então, assim, a gente tem custo nos dois lados, né? Daí a Verdade. questão é, tipo, no que a gente quer colocar mais esforço? Em pagar por um serviço que faz isso para mim ou em ter um time que tenha condições de dar manutenção também nesse serviço que a gente mantém internamente, digamos. Eu acho interessante os dois mundos, sinceramente. Não, eu também, assim, a empresa tem estado um pouco mais preocupada com governança, esse tipo de coisa, né, com ter dados, com ter gráficos, né. O pessoal da gestão tem um pouco mais de visão ali do mundo financeiro, né, o pessoal está vindo agora, então eles têm um pouco mais essa preocupação de ter dados, né. Uhum. E aí surgiu essa necessidade. Eu usava o dashboard, mas versão gratuita, né, então ele tem um limite baixo de execuções por mês. Uhum. E aí eu tô correndo atrás aí de usar o Story Cypress, mas assim, até para propor, né? Realmente, Sim. ó, Mas temos aqui o então o dashboard. Sorry Cypress ele é, digamos, uma versão do dashboard pago do Cypress que tu mantém localmente, mas os testes tu continua escrevendo com o Cypress e ele integra com o Sorry Cypress também. Perfeito, Perfeito. perfeito. Legal. Ele gera um código, né? Um tipo de um ID parecido com o próprio dashboard. Saquei. Tu comentou uma coisa que eu fiquei curioso aqui, que não está no nosso roteiro, mas que eu queria explorar um pouco mais, que é a questão de que tu disse que nem todo mundo olha para os dados, né, de testes. Então eu queria que tu, quem sabe, me falar o que tu acha, por que tu acha que as pessoas cobram que esses dados existem e não olham para eles, ou o que está acontecendo aí? Cara, assim, eu acho que é por questões de histórico, de vivência profissional, né? Às vezes alguns gestores acham importante ter o dado, mas se você for pegar, de alguma forma você tiver como medir estatisticamente, quando esse dado foi acessado, você vai ver que é muito baixo. Uhum. O profissional de QA, no time, ele tem um super valor, né? Eu acho que a função dele é fazer o time girar mais e melhor, não ser um gargalo, não virar um gargalo, mas realmente ajudar o time a girar e a ter qualidade. E assim, muitas vezes fora do time lembram desse profissional quando tem um bug importante em produção, né? Mas você às vezes não tem tanta visibilidade como o QA, né? Uhum. Por exemplo, nas release planning que a gente faz a cada 2 meses lá no Cypress não, na DASA, a gente não tem uma apresentação de QA, por exemplo, não tem essa visibilidade, né? Uhum. Por exemplo, esse mês o QA automatizou tais testes de API, tais testes de user interface, ou foi feita tal melhoria, a qualidade escalou dessa forma, a gente tem agora um teste de performance, sei lá, na pipeline, enfim. A visibilidade do trabalho do QA, às vezes, é muito de bastidores, né? Ele não Sim. aparece tanto. Eu acho que faz sentido, né? Porque nem tu falou antes ali, os testes automatizados no fim não são um entregável para o cliente. E estatísticas de um processo interno de desenvolvimento de software, quem sabe a galera de negócio não quer muito saber, né? Eles querem mais é saber que o software está no ar, está rodando, está funcionando, rodando, os clientes estão exatamente. felizes. Então, eu acho que esses dados, quem sabe, têm que ser mais utilizados internamente dentro do time de engenharia para a gente olhar, tipo, essa é a visão atual e o que a gente pode melhorar para daqui a um tempo estar numa posição melhor. Vocês usam internamente nesse sentido? Eu assim, eu acho que a proposta é essa, né, em tese, mas às vezes se priorizam outras coisas e acaba não se usando esse dado, entendeu? Às vezes por isso que eu fico me imaginando que a gente gera muito, né? Eu já vindo da época da cascata e tal, e gerava-se muito indicador, gerava-se muita documentação e assim, ela acabava não sendo tão útil no fim das contas, né? Certo. Eu acho que existe ainda um pouco esse conflito, algumas pessoas que hoje estão na gestão, né, tem uma visão um pouco mais lá de outros tempos, né, da importância de indicadores, né? Eu acredito que eles são importantes, porque você não pode gerenciar o que você não pode medir, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter bom uso e se você
está pedindo para gerar e vai gerar, tem que utilizar aquilo para o bem dos times, do produto, etc. Senão fica só mais uma perda de tempo ali, né? Mais uma perfumaria que você não vai utilizar. Perfeito. Mudando um pouco de assunto, eu queria que tu contasse pra gente aí sobre algum projeto recente onde vocês utilizaram Cypress e vocês conseguiram fazer algo que não seria tão facilmente atingível se estivesse usando alguma outra ferramenta de automação de testes. Ah, sim. Eu assim, participei de vários projetos, né? De Cypress recentemente, aí, no mínimo posso citar 4 ou 5 projetos que eu participei, que teve uso efetivo do Cypress. E assim, vou citar um para ser mais objetivo, um de telemedicina, que eu achei bastante legal da gente não ter que ficar, por exemplo, na parte de... a gente interagia, né, como médico e paciente ali na telemedicina, e uma parte eu fazia via API, né? Por exemplo, eu entrava com o paciente via API e entrava com o médico via UI, para fazer essa interação ali, né, do vídeo e tal. E eu achei que facilitou porque a gente não precisou de nenhum outro framework, né? O Cypress em si já resolveu tudo que a gente precisava. Por exemplo, se eu tivesse com o Selenium, eu ia precisar, sei lá, do REST Assured, de outro framework para interagir junto. Então vocês misturavam testes de API com testes de interface gráfica de usuário para otimizar o teste, para não precisar fazer tudo pela interface gráfica. Exato, até porque assim, lá o produto é muito grande, né? Então é dividido por times. Então um time olha a parte do profissional, outro time olha a parte da saúde, que é do paciente, seria, né? E tem os times de serviços que cuidam das APIs, então é tudo muito dividido ali. Então, a parte que a gente teria que olhar naquele momento era a parte do profissional, né? Só que a gente precisava interagir. Como é que a gente interagir? Via API do outro lado, do lado do paciente. Perfeito. Eu achei fantástico, assim, o Cypress me resolveu tudo que eu precisava ali naquele momento. Sim, e com pouco código, né? Não é uma coisa que tu precisa fazer muita firula, assim, é bem direto ao ponto, assim. No meu curso intermediário eu ensino isso, de poder criar o estado na aplicação fazendo chamadas de API e daí estar no estado exatamente que tu precisa para seguir adiante, e aí tu foca o teu teste exatamente no que tu está testando, né? Eu não preciso testar pela interface gráfica que eu posso, sei lá, acessar como um médico, no teu caso, para depois, como paciente, fazer essa integração. Muito legal. Eu acho isso um dos grandes diferenciais também, assim, o fato de ele te dar tudo isso numa única API, digamos assim, né? Sai ponto alguma coisa e já sai fazendo ali uma chamada de API ou uma interação direta na interface gráfica. Muito legal. E também, assim, outro ponto, que eu achei muito simples, assim, do pessoal aprender, né, porque eu tinha QA de Hub ali, né, de Capybara, né, eu tinha QA que era de Protractor também, e o pessoal se adaptou muito bem. Legal. Eu acho que a facilidade, né, do aprendizado misturado com a boa documentação, por não ser muito verborrágico, acho que tudo isso cooperou bastante com esse aprendizado. Assim, quem são as pessoas nos projetos onde vocês utilizam Cypress que utilizam, né? Tu já meio que deu uma palhinha ali que vocês, apesar de terem os QAs, terem os desenvolvedores, rola essa sinergia de uns ajudarem os outros. Então, assim, quem são as pessoas que utilizam Cypress de uma forma mais, essa é a minha principal responsabilidade, escrever teste automatizado, mas quem são as pessoas ao redor que também ajudam a fazer isso acontecer? Assim, eu cheguei a QA Lead lá, eu comecei como um QA, um engenheiro de QA num dos times, né? E o pessoal gostou realmente dessa questão, né? De eu não me limitar a fazer só a atividade de QA, de conseguir trocar o chapéu aí com a galera. Legal. E aí que rolou a proposta digamos assim, disseminar isso, né? Disseminar isso para outras pessoas. A gente contratou alguns QAs ali do nível pleno, júnior, para formar pessoas assim, né, que tivesse também essa visão um pouco mais dinâmica, né, que conseguisse com o time ter um aprendizado contínuo, ali uma melhoria contínua do conhecimento, né, fosse reciclando. E assim, eles têm recebido muito bem o Valmir, tanto é que outros times, assim, que o pessoal ouviu falar que eu estava implementando e tal, já gostou da ideia, falou, você já teria um projetinho modelo para começar aqui e tal, vamos lá, né? Vamos lá, acho que é legal.
E o pessoal gostou. Tem crescido bastante o Cypress dentro da DASA e eu espero assim que continue crescendo. Porque Então, é uma tecnologia que assim, eu não imaginava que fosse me atender tão bem. legal. E a gente podia explorar um pouquinho mais sobre aquela questão que tu falou no início ali de, então assim, hoje em dia os QAs que tu lidera trabalham com automação de testes com Cypress, mas me conta um Sim. pouco mais sobre a sinergia com front-end developers, como é que os front-end developers ajudam, por exemplo, revisando o código de teste, ou quando o front-end desenvolve uma coisa que quebre um teste, ele acaba corrigindo o teste que ele mesmo quebrou, e manda para um QA revisar? Como é que funciona essa interação? Assim? A história não assim, não tá longe de um contexto ideal, tá? Por exemplo, Uhum, quando eu atuava como QA ainda e comecei a ajudar os desenvolvedores, muitas vezes é porque, poxa vida, perdemos um dev e estamos com dificuldade para repor esse dev. uhum, E agora, não tem tanta atividade em QA, os caras estão travados lá no dev, como é que a gente faz, né? uhum. E aí fala, poxa vida, cara, se for coisa simples, eu faço. Eu mesmo resolvo, eu pesquiso ali rapidão, põe uma mensagem, vou abrir um bug, os caras estão errados. E eu vou abrir um bug lá para ter um processo burocrático para ir voltar para mim para testar por causa de uma mensagem que eu posso pesquisar ali no meu VS Code e corrigir, né? Uhum, Ou por causa de um ajuste pequeno de CSS ou coisa parecida que eu posso facilmente resolver. E aí começou a surgir essa sinergia. E aí depois as coisas começaram a ir para um nível de, já como que é a lead, a gente teve um dos QAs não automatiza ainda, né? Ele é um cara muito bom, mas ele é mais focado no funcional. E uma desenvolvedora já tinha atuado com Cypress e ajudou a gente, né? E também está ajudando no aprendizado dele, e eu acho que, sim, fantástico, cara. Porque você vê, né? Um contexto, às vezes você está faltando braço no desenvolvimento, às vezes você está sim, com muita demanda no QA, às vezes o seu QA não está desenvolvendo bem na automação. E se as pessoas se ajudam, né? Se o ambiente é vivo ali, é dinâmico dentro do time, o time mesmo se resolve, né? Não precisa sim. de nenhum agente externo, você ficar dependendo do gestor, dependendo de outras pessoas para removerem os impedimentos, e de repente você pode se resolver ali dentro do próprio time. E aí surgiu essa ideia. E aí alguns QAs já meu, por exemplo, tem um deles que, sim, já teve algum contato com desenvolvimento também, que já ajuda, que ele mesmo já testa na frente do desenvolvedor, o cara não arruma complicação, entendeu? Se ele consegue ajudar ali, se ele já consegue testar numa frente do desenvolvedor, ele não vai falar, não, tem que estar no ambiente tal, tem que ser assim, o assado. Precisa fazer o time girar, né? O time precisa Legal. entregar, o time precisa entregar bem e precisa da velocidade. Essa sinergia eu acho super importante, porque o QA, ele de repente é um funcional, ele aprendeu automação, para onde ele vai agora, né? Uhum, Se ele começa a aprender mais sobre desenvolvimento, cara, isso vai agregar para ele. Se o desenvolvedor consegue entender mais sobre QA, isso também vai agregar para ele, né? Em algum momento, acho que todo mundo tem a ganhar com isso. E assim, sim, se você for ver o futuro, eu quando penso no futuro, falo, poxa vida, um dia vai ter uma inteligência artificial que vai desenvolver automação. E aí? sim. E Eu aí, o quero que, que o estar QA mais... vai fazer, né? Exato. Eu quero estar ali, ó, pertinho do dev, porque se Claro, isso acontecer, eu quero, né, eu pulo o muro ali, boa, sigo minha vida, né? certeza. E eu acho assim que a área de liderança, às vezes é um cargo de confiança, alguém te conhece, alguém que já convive com você bastante tempo que te dá a oportunidade. Mas a área técnica sempre tem muita vaga, então eu Sim, sempre gostei de estar ali hands-on, porque eu acho que se um dia não me quiserem como líder, eu ainda posso ser um bom técnico e posso ajudar sim. a vários times. Né? Até pegando um gancho nesse assunto, uma coisa que eu achei bem interessante que tu falou, que eu tô pensando em quem sabe fazer um vídeo ou uma live sobre o assunto, que é eu vejo muito uma tendência das empresas quererem contratar pessoas sênior para já rapidinho já sair produzindo. E eu achei legal que vocês falaram, tu falou aí que vocês contrataram pessoas júnior e pleno e estão formando isso. E eu acho que isso é uma coisa que uma liderança técnica consegue trazer, né? Uma pessoa que não é só um gerente, ele sabe botar a mão na massa, mas ele não é o responsável por colocar a mão na massa, mas ele coloca Uhum. para treinar as pessoas. Eu sinto muita falta no mercado disso acontecer mais, assim, de a gente investir mais em formar profissionais para
para dar a chance para a galera que é mais júnior, galera que está saindo da faculdade, galera que, tipo assim, tu exige experiência, mas o cara tem que começar, tem que ter a primeira experiência para dizer que teve experiência, né? Então, Sem eu achei dúvida. muito legal. Eu queria saber, assim, se tu pudesse contar um pouco sobre como é que vocês formam essa galera mais júnior, pleno, para eles chegarem numa senioridade e no sentido de eles começarem a entregar mais, a terem uma produtividade maior, assim. Não, perfeito. Assim, cara, o que eu tinha reparado aí, né, no mercado, na empresa, é que os profissionais são muito caros, os seniors, e eles, se oferecer 1.000, 2.000 a mais, o cara vaza, né? E se você forma alguém, ele meio que tem um sentimento de, primeiro, estou aprendendo, está agregando para mim ficar, não é só dinheiro, não é só dinheiro. E também, ao mesmo tempo, ele é mais barato. Por um tempo, ele vai ter um custo-benefício interessante para a empresa. Agora, a forma que a gente trabalha é a seguinte, eu comecei da seguinte forma, tinha um projetinho base, né, eu comecei sozinho no lead, aí o pessoal foi chegando, então saí com um projetinho base, falei, isso aqui vai servir, né, já tem relatório, já tem tudo certinho aqui configurado, vamos partir dele, e aí eu começo a olhar os códigos do pessoal, onde eles tiverem dúvida, onde for um pouco mais complexo, eles me procuram, eu resolvo, e aí a gente vai passo a passo, pô, tá legal, já temos pipeline, né, desenvolvimento de homologação. Vamos para um passo a mais agora, vamos olhar um pouquinho de ajudar o desenvolvedor no dia a dia, de dar um pouco mais de dinâmica. Então, vamos testar na pipeline, quer dizer, na branch dele, né? Se isso ajudar o time a dar dinâmica, você vai ficar esperando, né, eles fazerem um deploy em determinado ambiente, às vezes não dá. E então, tu ajuda a galera de QA a, por exemplo, subir um ambiente local de desenvolvimento baseado no branch do desenvolvedor para testar já antes de ficar pronto. Cara, eu acho super importante, porque Legal. nem sempre, no momento que os desenvolvedores liberam, você vai ter o tempo razoável para testar, né? Sim, total. E aí você vira gargalo. E aí virou gargalo, você, né, não vai de acordo com o ágil, né? Acho que você tem que realmente fazer a roda girar. E eu acho que o QA, com uma postura mais dinâmica, ele consegue fazer girar melhor. Aí, beleza, ele conseguiu fazer isso, poxa vida, né? Se você já baixa o projeto local e você já testa na branch desenvolvedor e você acha um errinho, por que não você corrigir esse errinho, né? E subir isso, né? Ter aí uma revisão de código depois. Assim, e aí a gente vai escalando isso, né? Cada vez mais eles vão se envolvendo com demandas mais complexas e cada vez mais eles vão aprendendo, né? E os desenvolvedores que não tiverem preconceito, né? Assim, nada pode ser imposto, né? Poxa vida, mas se você está um pouco mais tranquilo, por que não você ajudar aí na automação, né? Vamos melhorar nossa cobertura. Aprender um pouco sobre realmente como escolher casos de teste, né? Fazer uma seleção ali, você tem uma partição de equivalência, você tem aquelas, né? Aquelas técnicas ali antigas, mas que ainda são úteis, né? Total. Eu acho super importante, cara. E aí a gente vai cria esse aprendizado contínuo. Então, chega um momento da carreira do QA, ele pode chegar assim e falar, bom, eu quero ser o QA, um especialista. Ok, ele tecnicamente está evoluindo para isso. Eu quero migrar para desenvolvimento, né? Se ele conhece um pouquinho mais back-end, front-end, ele tem essa possibilidade também. Então, ele fica com uma diversidade de possibilidades para a carreira dele muito interessante, né? Sim. E assim, eu acho assim, um QA tira férias, o QA fica doente, o QA é humano, né? Cara, como é que a gente vai fazer quando ele estiver ausente? Se você pedir emprestado para o time, o outro time vai falar, não, eu tenho minhas entregas aqui, certo? Então, se você tem um dinamismo dentro do seu próprio time, de troca de papel, eu acho muito importante. Um time interdisciplinar de verdade, né? Onde as pessoas realmente assumem diferentes papéis. Cara, voltando um pouquinho para o Cypress, está chegando mais para o final da conversa, eu queria que tu citasse aí para a gente quais são as tuas funcionalidades preferidas. Pode ser uma, duas, três, quantas tu quiser. Cara, são muitas, hein? Eu acho bacana a interfacezinha dele, eu acho bem bacana. Eu gosto do dashboard também, apesar da gente não estar contratando. Eu gosto muito da ideia dele.
Eu gosto do próprio estúdio, né, que está surgindo agora. Eu acho que, poxa vida, para alguém que não sabe nada de automação, aquilo é uma mão na roda. Acho que ajuda a começar, né? Ajuda a perder o medo. Eu acho que quando você começa a ver a coisa acontecer ali na sua frente, você se anima, né? Mesmo com as dificuldades, você se anima. Muito legal. E para uma pessoa hoje em dia colocar o Cypress para rodar na máquina, cara, são quantos comandos? São 3 comandos, 2 comandos, é muito rápido, né? Sim. Eu acho que isso é um diferencial gigante para o Selenium, né? Para o Selenium você teria que pegar um projeto base aí de algum GitHub e aí fazer várias instalações, às vezes, né? Pô, se for mobile, então tem a questão de variáveis de ambiente, então tem uma complexidade bem maior. Eu acho que o Cypress é uma porta de entrada excelente e que te possibilita trabalhar na mesma linguagem que o time de desenvolvimento. Perfeito, muito legal. Muito boas dicas, muito boas funcionalidades, assim. É muito legal, cada vez que eu pergunto, que eu faço essa pergunta para alguém, sempre vem alguma coisa diferente, assim, alguma coisa que nunca ninguém tinha falado. Então, tipo, mas realmente ali o test runner dele, a versão interativa para tu ver, né, uma das coisas que eu mais gosto do test runner é a funcionalidade de time travel, né, de tu poder voltar no tempo quando teve uma falha e tu voltar exatamente no passo que falhou e ver como é que era o estado da aplicação, como é que ela estava renderizando quando aconteceu essa falha. Esse tipo de coisa eu acho muito legal. Não, ele lança até as APIs que ele está chamando ali, acho que facilita muito, né? Sim. Você pode usar o Intercept ali até como espera, enfim, cara, o Cypress é muito rico, né? Ele te dá uma gama de interações muito grande. Legal. Cara, para a gente fechar esse bate-papo, que está sendo muito legal aqui, eu queria que tu deixasse alguma dica para quem está pensando em começar com Cypress, para quem já está usando alguma coisa mais básica e quer ir além, ou para quem simplesmente quer experimentar para estar preparado para uma ferramenta que está sendo tão demandada no mercado. Se tu tem alguma dica aí para a galera que tá nessa pegada aí. Cara, assim, eu acho que a vida profissional não é fácil, né? Se você é um profissional do nível mais básico, que não teve uma evolução, você vai ter dificuldade com valores, você vai ter outros tipos de dificuldade. Então, se for para ter dificuldade, estude. É uma dificuldade melhor, né, que vai te fazer um profissional melhor, uma pessoa capaz de ajudar outros, né? Então, não tenha medo de estudar, acho muito importante. Quem olhou o Cypress há 6 meses atrás, ele já não é o mesmo. Quem olhou um ano atrás, muito menos. Então, é uma ferramenta que evolui muito rápido. Vale olhar de novo, mesmo que você não tenha gostado. E outra coisa que eu acho super importante no Cypress ele está crescendo muito. Eu acho que até, falando de recrutadores, assim, que eu tenho visto, às vezes, me procurar e tal, o Cypress, aparentemente, fora do país, você tem uma visão até bem mais além que a minha hoje, né? Mas está crescendo bastante. Então, ele vai te proporcionar um bom futuro, né? E é uma tecnologia que está se investindo demais, que tem versões a cada 15 dias aí no máximo. E eu acho super importante que as pessoas invistam na sua carreira, na sua qualidade de vida e nas possibilidades aí de desdobramentos que você tem quando você ajuda uma pessoa, quando você estuda, quando você evolui profissionalmente. Perfeito. Muito obrigado pelas dicas aí, Márcio. Muito obrigado pelo papo, foi muito legal, muito bom poder te ver aqui. Pela primeira vez a gente ter uma conversa face to face. Obrigado por todas as dicas, por todos os insights aí. Espero que a galera que está assistindo o vídeo consiga ter aprendido, né? Eu gosto sempre de pensar que se teve um aprendizado, já valeu o vídeo, né? Então, se você conseguiu tirar alguma inspiração daqui que você vai poder colocar em prática no dia seguinte ou daqui uma semana, eu acho que esse vídeo já valeu. Então, muito obrigado. Se gostaram do vídeo, pode deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar com as suas redes. E era isso aí. Obrigado de novo, Márcio. Imagina, Valmir, eu que tenho que agradecer, né, cara, assim, muitas vezes, assim, quando eu comecei com o Protractor, te procurei, você foi uma pessoa super solícita. Com o Cypress também tive algumas dúvidas, né? Seus cursos ajudaram, seus conteúdos ajudaram, e acho que você é um cara muito importante para a comunidade, né? Assim, a gente não sabe o alcance que tem o seu trabalho, mas tenho certeza que é muito grande. Na minha vida por consequência, na vida das pessoas também que eu instruo.
Então, continua com esse trabalho, cara. Muito obrigado. Muito obrigado também, cara. Valeu aí. Tchau, tchau. Valeu.